Seja bem-vinda para essa live onde eu vou falar sobre o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca em bebês e também avaliação da aquisição de tolerância à proteína do leite de vaca, né? Considerando que essa é uma alergia por vezes passageira. Então, eu sou a Raquel Bicudo, sou nutricionista e eu ajudo nutricionistas a se sentirem mais seguros para atenderem pessoas com alergias alimentares. Então, eu te ajudo a dominar as alergias alimentares para que você tenha mais segurança nos seus atendimentos, onde a gente vai falar, então, sobre esse passo a passo, né? Então, eu já vou começar aqui falando sobre esse assunto, sem muita enrolação. Eu vou colocar aqui os tópicos que a gente vai seguir durante essa live. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala em diagnóstico, a gente tem que sempre pensar, diagnóstico de alergia, ele é feito em pelo menos 3 etapas. As 3 etapas mínimas para o diagnóstico são história clínica, coleta de uma história clínica, uma anamnese muito bem feita. Depois, a gente faz a exclusão daquele alimento que a gente desconfia estar envolvido na ocorrência daquelas reações e depois teria a reexposição àquele alimento. E quando na história clínica a gente tem histórias de reações imediatas, a gente inclui uma outra etapa nesse processo que seria exames. Então, exames, tanto exames de pele, cutâneo, quanto pesquisas de anticorpos específicos contra alimentos no sangue. E aí, dependendo da história clínica e do resultado desses exames, pode ser que não seja feita a última etapa, que seria da exposição ao alimento. Então, se a pessoa tem uma história de uma anafilaxia recente e tem exames positivos, aí a contraindicação para a realização da última etapa, que nós chamamos de teste de provocação oral, certo? Então, esses são os passos que nós vamos falar aqui nessa live, né? Eu vou esmiuçar cada um desses passos, falando primeiro sobre a questão da coleta da história clínica, que precisa ser muito detalhada, né? Então, quando a gente fala sobre, eu ouvi uma história e estou suspeitando de alergia, vamos ver aqui quais seriam as condições que poderiam nos levar a pensar que aquela pessoa pode ter uma APLV, uma alergia à proteína do leite de vaca. Então, o que acontece assim, que é mais comum em bebês e que geralmente nos leva a desconfiar que pode ser uma alergia é a presença de sangue nas fezes. Às vezes esse sangue vem ali pontinhos de sangue, às vezes vem maior quantidade de sangue, e isso muitas vezes até com bebê em aleitamento materno exclusivo já nos leva a pensar, poxa, será que ele tem uma alergia à proteína do leite de vaca? Será que isso é um quadro de proctocolite induzida por proteína alimentar? Essa proctocolite tem esse nome porque é uma inflamação do cólon, colite, e da região ali final. Então, proctocolite, né? Ele pode pegar o cólon, reto e ânus, tá? E aí teria a presença ali de assaduras, sangue nas fezes, pode ter também diarreia, um muco, né? São coisas que podem aparecer. Esse é um sintoma relativamente comum quando a gente fala em APLV, ele é o mais comum, né? E muitas vezes ocorrendo, como eu disse, ali em aleitamento materno exclusivo. O que a literatura fala a respeito disso é que num primeiro momento, diante desse quadro, é importante apenas observar. E se esse quadro perdurar por mais de um mês, aí a gente deve orientar a mãe que está amamentando aquele bebê a fazer a exclusão do leite de vaca da dieta dela. Só que nesses casos, ela não pode só apenas parar de tomar leite. Ela não vai poder consumir nada que possa conter proteínas do leite. Então, ela não pode leite, queijo, iogurte, manteiga, ou qualquer produto derivado de leite e qualquer produto ou receita que leve leite ou derivados ou produtos que contenham leite na sua composição. Então, essa mãe, ela começa
a precisar fazer a leitura de rótulos de todos os alimentos que ela vai consumir. Na verdade, a gente pede para que toda a rede de apoio dela assuma essa tarefa, porque tudo que for comprado, eles precisam ler o rótulo na hora que estão comprando, na hora que estão guardando e na hora que forem usar ou consumir aquele produto, para ter certeza que realmente não tem leite ali naquela composição. Felizmente, hoje em dia, a gente tem a lei de rotulagem, onde a maioria dos alimentos segue, né, os produtos industrializados, eles seguem essa norma, onde tem que vir escrito. A palavra alérgicos contém leite, ou pode conter leite, ou derivados do leite. Isso facilita muito, mas essa regra, ela serve apenas para alimentos. E quando a gente fala da mãe fazer a restrição do leite, ela precisa também restringir creme dental que vai leite, sabonete que vai leite, creme para o corpo que vai leite, medicamentos que vão leite. Ué, Raquel, mas por que o sabonete? Por que o creme para o corpo? Porque se estamos falando de um bebezinho, a gente sabe que esse bebezinho, onde ele chega, ele vai explorando, né? Ele lambe o braço das pessoas, muitas vezes leva tudo à boca. E aí, se aquela pessoa que vai pegar esse bebê no colo, se ela tiver usado, por exemplo, um hidratante à base de leite, esse bebê pode lamber esse hidratante e vai fazer uma ingestão acidental de proteínas do leite. Então, a gente pede para ter todo esse cuidado. Também leitura dos rótulos dos medicamentos, dos suplementos, né? Para que realmente, durante essa fase, a exclusão do leite seja completa, tá? Então, essa é a segunda etapa, né? Quando a gente quer ver se os sintomas vão melhorar, tá? Então, a mãe começa a fazer a dieta de restrição daquele alimento para verificar se aquele sintoma vai melhorar. Por quanto tempo ela vai fazer essa dieta de restrição? Bom, é por tempo suficiente para que a gente veja a melhora daquele quadro. Então, tudo vai depender do que é que a criança estava apresentando antes. Então, eu comentei inicialmente que um dos possíveis sintomas que poderiam levar à desconfiança de que a pessoa tem uma alergia à proteína do leite de vaca, tem a PLV, seria a presença de sangue nas fezes. Sangue esse que pode vir acompanhado de mucodiarreia. Uma assadura persistente também pode levar a essa desconfiança. Outro quadro que poderia levar a essa desconfiança seria quadros de muita regurgitação muito importante. Claro que a gente não vai pensar em APLV em qualquer caso de regurgitação, porque a gente sabe que os bebês têm um refluxo, muitas vezes fisiológico, né, próprio da idade, porque o sistema gastrointestinal dele ainda está imaturo e ele ainda está ali em formação. Então, muitas vezes ele apresenta um refluxo gastrointestinal, mas se o refluxo dele for muito importante, se chegarem a ter vômitos significativos, isso pode levar a uma desconfiança de que pode ser uma APLV. Outro quadro seria a constipação, uma constipação muito importante que não responde aos tratamentos convencionais. Então, num primeiro momento, a ideia é tratar a constipação com o que houver de recurso para tratá-la. E se ainda assim o bebê não melhorar, aí é orientado que a mãe faça a dieta de restrição para que a gente verifique se assim ele vai melhorar. Geralmente, diante desses quadros gastrointestinais, o tempo de dieta de restrição que a mãe vai seguir dura em média cerca de 2 a 4 semanas, ou seja, de 15 dias a um mês. Às vezes um pouco mais, porque às vezes demora para a mãe assimilar a maneira, começar a fazer a dieta corretamente. Então, muitas vezes pode demorar para ter os sintomas. Pergunta aqui da Carolina: mãe vegana pode ter filho com APLV? Impossível, porque como que a proteína do leite de vaca
pode passar para o bebê se a mãe não estiver consumindo? Não tem como, né? Pode acontecer, ó, se a mãe oferecer uma fórmula infantil à base de leite de vaca para o bebê, aí ele pode ter essa alergia à proteína do leite de vaca. Mas se ela não consome, não vai ser a PLV que esse bebê vai ter. Agora, foi muito importante essa sua pergunta, pelo seguinte, Carolina, olha só. O mais importante é justamente a gente entender que o bebê está tendo é uma proctocolite, induzida por proteína alimentar. Então, para as mães que consomem leite de vaca, nós vamos pensar, bom, essa proctocolite pode estar sendo induzida pelo leite de vaca que a mãe consome. Ela não precisa necessariamente tomar leite, mas coisas que contenham leite ou proteína do leite na composição. Agora, uma mãe vegana, por exemplo, outros alimentos podem estar induzindo aquele quadro de proctocolite. Então, soja pode ser um desses alimentos, né? Trigo também pode ser um desses alimentos. Tem outras mães que não são veganas, mas consomem muito ovo. O ovo também pode ser um dos alimentos que esteja ali causando o quadro de proctocolite, tá? Então, geralmente, nesses quadros gastrointestinais no bebê, a gente vai pensar nesses principais 4 alimentos. Leite de vaca em primeiro lugar, depois pensamos em soja, em ovo e em trigo, certo? Dificilmente nós teremos outros alimentos potencialmente alergênicos envolvidos com esse quadro. É muito raro que tenha envolvimento de peixe, ou de frutos do mar, ou de castanhas, ou de amendoim. Apesar desses alimentos estarem ali na lista dos alimentos potencialmente alergênicos, quando a gente fala de alergia de maneira geral, eles são alimentos que estão muito mais relacionados com quadros de reações IgE-mediadas, quadros de anafilaxia em pessoas mais velhas, do que quadros de proctocolite em bebês pequenos que recebem aleitamento materno. Então, é muito interessante a gente falar sobre essas características dessas doenças para, de fato, a gente desconfiar. Será que ele tem a PLV? E como eu disse no início da live, o primeiro passo para o diagnóstico é realmente a história clínica. E se a história clínica não é compatível com aquilo, eu não vou desconfiar daquilo. Quer ver um exemplo? Quando as pessoas falam assim, ele está tendo infecções de repetição. Será que isso é alergia à proteína do leite de vaca? Não. Infecções de repetição não nos levam a desconfiar que a causa da infecção seja essa. A infecção é causada por vírus, por bactérias, por micro-organismos e não por proteínas alimentares. Então, é importante a gente não confundir esses quadros. E a febre, que seria ali um sinal de uma infecção, ela também não vai ser, então, uma manifestação alérgica, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, que nem todo refluxo vai ser alérgico, nem toda constipação vai ser alérgica, nem toda assadura vai ser alérgica, nem toda cólica vai ser alérgica, né? Então, a gente precisa, sim, pensar, bom, será que é uma cólica normal do lactente ou é uma cólica muito importante? Ela está vindo associada com baixo ganho de peso? Esse bebê está em uso de fórmula infantil, seja apenas fórmula ou então fórmula associada ao aleitamento materno? Nesses casos, quando há presença de fórmula, há baixo ganho de peso, há uma cólica muito importante, a gente desconfia de uma outra doença, que é a enteropatia induzida por proteína alimentar, que seria uma parte de uma doença que esse quadro de baixo ganho de peso, com uma cólica importante, muitas vezes também ali com diarreia, isso pode estar relacionado a um quadro de enteropatia induzida por proteína alimentar. E ela é, muitas vezes, relacionada ao uso de fórmulas infantis. A gente não vê muitos quadros de enteropatia em aleitamento materno exclusivo. Pode acontecer, mas não é o mais comum, tá? Em aleitamento materno exclusivo, a gente vê mais os outros que eu comentei. Bom, o que mais que a gente pode pensar que vai nos levar a pensar nisso?
Vômitos também importantes, diarreia intermitente ou corriqueira, né? Então, quando começam quadros de diarreia, bebê em fórmula infantil, e aquele quadro vai piorando, conforme ele vai tomando mais fórmula, mais fórmula, mais fórmula, você vai vendo uma piora naquele quadro de presença de sangue nas fezes, de diarreia, de refluxo, você já fala, opa, 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 pode ser que seja uma enterocolite induzida por proteína alimentar, num quadro de uma enterocolite crônica, é uma terceira doença que eu estou falando aqui, que é relacionada aí ao consumo de proteínas alergênicas. Então, pode estar relacionada ao consumo do leite de vaca, né? E aí, no caso das fórmulas, né? E aí, isso a gente vai chamar então de FPAS, Síndrome da Enterocolite Induzida por Proteína Alimentar. Nesse quadro que eu descrevi, um quadro crônico, mas existe também a opção do quadro agudo, que é quando a pessoa, ao consumir aquele produto, ela começa a ter vômitos muito importantes, vômitos que podem levar a uma desidratação. Então, esse é um quadro muitíssimo raro, ainda bem, muito, muito, muito raro, mas que pode acontecer, tá? O mais frequente, como eu já falei, é o quadro de sangue nas fezes, que é um quadro benigno, não um quadro grave, como esse que eu apresentei. Ainda em uso de fórmulas infantis, um bebê ele pode ter uma reação imediata ao consumo da fórmula. Quando a gente ouve a história clínica, a gente começa a pensar se pode ser uma alergia alimentar ou não, se pode ser uma alergia à proteína do leite de vaca ou não, né? Eczema de pele pode estar relacionado a uma alergia alimentar, como pode ser que não esteja. Então, quando a gente tem um bebê com eczema de pele e a gente desconfia que ele tem uma alergia alimentar, no caso uma alergia ao leite de vaca, que é o alimento que estamos tratando aqui nessa live, a mãe que amamenta esse bebê vai ser orientada também a fazer a restrição dietética. E nos casos de bebês que recebem fórmulas infantis, a primeira opção costuma ser a fórmula extensamente hidrolisada. Ela é a base de leite de vaca, mas a proteína dela ela é muito quebradinha. Ela sofre hidrólise, né? Quebra, como se ela já estivesse digerida. Então, isso lá no processo de fabricação, essa fórmula já tem essa proteína extensamente hidrolisada, quebrada, digerida, de uma forma que quando ela chega no organismo do bebê, o sistema imunológico não reconhece aquela proteína como alergênica e ele não tem reação. Agora, 10% dos bebês alérgicos podem reagir ainda a essa fórmula. 90% costuma tolerar, mas tem aqueles que ainda reagem. E quando eles reagem, se eles estiverem em uso de fórmulas, a opção seria a fórmula à base de aminoácidos livres. Então, essas seriam as opções ali de oferta de alimentos, no caso de bebês que ou recebam complemento ou que não possam receber aleitamento materno. Então, de todo jeito, ele tem que fazer essa restrição dietética quando a gente tem esse quadro que a gente desconfia que pode ser uma alergia alimentar, no caso, uma APLV. Bom, aí, como eu vinha dizendo, por quanto tempo vai ser feita essa restrição dietética? Até que o bebê melhore. Então, nos quadros que eu comentei, que seriam de reações gastrointestinais não mediadas por IgE, geralmente a restrição é feita por 2 a 4 semanas. Em quadros de eczema de pele, a restrição é feita geralmente por 6 a 8 semanas. Então, tudo vai depender de qual era o quadro que a pessoa vinha apresentando. Se for um quadro de reações imediatas, no dia seguinte ele já tá bom. A gente só espera um pouco mais, porque se ele recebeu uma medicação antialérgica, ele precisa deixar passar o efeito desse medicamento para daí estar pronto para fazer uma reexposição ao alimento, para verificar se haverá reprodutibilidade dos sintomas, ou seja, se os sintomas vão aparecer novamente. E aí,
fazemos aquela dieta de restrição completa, como eu falei, para verificar a melhora dos sintomas. Se durante a fase de dieta de restrição a gente não observar nenhuma melhora dos sintomas, nada, temos duas opções. Ou a pessoa não é alérgica, ou ela não tirou ainda o alimento como deveria. Ou pode ser que tenha algum outro alimento envolvido que a gente não tenha desconfiado ainda. Uma das coisas que eu vejo que é um erro, de conduta por aí, muitas vezes quando desconfiam que uma pessoa tem alergia ao leite de vaca, o leite é excluído da dieta da mãe, por exemplo, e depois não se preocupam em fazer a reexposição para ver se a hora que ela voltar a consumir, seus sintomas vão piorar. Então é muito importante que seja feita essa reexposição. E então, quando a gente fala nesse processo do diagnóstico, esse período de restrição para o diagnóstico, ele deve ser o mais curto quanto possível e logo em seguida a mãe deve fazer a reexposição ao alimento. Quando a gente fala que a mãe vai voltar a consumir o alimento, a gente nem chama de teste de provocação oral. Por quê? Teste de provocação oral é quando esse teste vai ser feito sob supervisão médica. Quando tem um médico assistindo o paciente para poder ver se ele vai ter alguma reação ali e tratar essa reação. Então, quando a gente desconfia que pode ter qualquer reação imediata, a gente precisa fazer um teste de provocação oral. Mas, de maneira geral, via leite materno, a gente não espera que o bebê tenha reações imediatas. Então, a gente não precisa fazer o teste de provocação oral via leite materno. O que a gente orienta é que a mãe faça a reintrodução do alimento em casa, amamente, e aí verifique se esse bebê vai ter reações tardias ou crônicas a partir da reintrodução do leite na dieta da mãe. Agora, quando a gente fala em situações em que é o próprio bebê que vai consumir o alimento, o ideal é que, após o período de restrição, ele seja submetido a um teste de provocação oral. Então, que as primeiras doses, a primeira porção, ele consuma sob supervisão médica. E aí consuma aquela porção, fique ali por 2 horas em observação. Se durante esse período o bebê não tiver nada imediato, aí o médico libera para que ele continue consumindo aquele alimento em casa, para que se possa verificar se a partir desse consumo mais frequente venham a ocorrer reações tardias ou crônicas. Então, ele vai fazer uma avaliação das reações tardias, mas a primeira exposição ali, após um período de restrição, é mais seguro que seja feita por meio de um teste de provocação oral, ou seja, sob supervisão médica. Não necessariamente em ambiente hospitalar. Pode ser no ambiente de um consultório, mas fazer isso na presença do médico acaba trazendo mais segurança para o paciente, seus familiares e para quem está conduzindo o caso, porque se tiver qualquer reação imediata, o médico já pode tomar as providências e encaminhar essa criança para o pronto-socorro. Ah, Raquel, mas ele só tinha história de reações tardias. Pois é, quando esse período de restrição é curto, a gente até nem acha que ele possa vir a ter uma reação imediata. Mas, após um período de 6 meses ou mais de restrição dietética, é importante verificar se durante esse processo ele não desenvolveu IgE séricas específicas contra aquele alimento. Então, é prudente solicitar exames, periquiteste, IgE sérica específica, e aí, após isso, fazer a provocação. E aí fazer a provocação oral, de preferência, né, por meio de um TPO mesmo. E se não tiver nada, aí segue com segurança para consumir em casa. Porque as reações graves, de fato, ocorrem imediatamente, que seriam as IgE mediadas, ou até no máximo 4 horas, quando eu estiver falando de FPAS, que também pode apresentar reações graves. Mas a minha orientação é sempre essa.
Por isso que eu digo que nutricionista não pode orientar teste de provocação oral. Porque teste de provocação oral não é para ser feito em casa. Teste de provocação oral é feito sob supervisão médica. Esse é o conceito, essa é a denominação, é assim que se entende. Ah, mas se ele está consumindo, isso também não é uma provocação oral? É sim, você está reintroduzindo o alimento para verificar se vai ter reações. O objetivo é o mesmo, mas a segurança do procedimento é totalmente diferente. Então, é muito importante entender isso, para que você possa, de fato, orientar o seu paciente com segurança, para que você não coloque ele em risco. E para que você também, se você for nutricionista, para que você não invada o espaço do colega, porque os nutricionistas não podem conduzir diagnósticos de doenças, não podem dar esse diagnóstico. Isso é privativo do médico. Então, cada um tem que atuar de acordo com o que a sua profissão lhe permite, né? Então, a conduta ética também é importante. Então, é ética e segura. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Existe um tempo estipulado para a mãe voltar a consumir e perceber as reações? Sim, existe. Quando a gente está falando aí dessas reações tardias, a recomendação é que ela consuma por uma semana. Então, por uma semana, é importante que ela volte a comer como ela comia antes. E se durante esse período o bebê começar a apresentar reações, ela interrompe e volta a restringir o alimento. Agora, se durante esse período de uma semana ela comer como ela comia antes, se o bebê não tiver reações, fica liberado para ela, então, comer, para ela continuar comendo livremente a dieta, se ele não tiver nada. Então, por isso que a gente fala que esse processo do diagnóstico a gente tem que tentar fazer ele mais curto. Mas uma questão é, às vezes, fatores que podem funcionar como vieses, eles podem fazer com que a gente tenha que prorrogar essa fase aí da reintrodução. Porque a reintrodução do alimento, ela tem que ser feita quando o bebê estiver no seu melhor estado de saúde geral. Ele não pode estar doente, ele não pode estar com nenhuma infecção, o nariz não pode estar escorrendo. Se ele tiver eczema, tem que estar na sua melhor fase, né? Na fase de remissão ali da dermatite atópica. Se ele não pode tomar vacina, os dentes não podem estar nascendo. O ideal é que não seja no momento de festas, de férias, coisas que possam ali ter outros fatores confundidores. Então, é importante encontrar o melhor momento para fazer essa reexposição. E às vezes, pela dificuldade de encontrar esse melhor momento, esse período de restrição dietética que a mãe vai fazendo durante o diagnóstico, às vezes ele vai se prolongando. Mas uma vez que se encontre o momento ideal, ela consome por uma semana, né? Mas Raquel, ela precisa começar com um bolo, por exemplo? Como que ela pode começar? O que a literatura diz é que nesse processo do diagnóstico, como foi um tempo bem curto, inclusive que ela ficou ali em dieta de restrição, ela pode voltar a consumir o que ela gostaria, o que ela tem vontade ali depois. Agora, se ela tiver passado por um período maior de restrição, de 6 meses para mais, realmente o indicado seria ela começar com produtos com baixo teor de lactose. Isso para que ela não tenha desconforto gastrointestinal após um período de restrição da lactose. Porque como vai haver uma mudança grande na microbiota intestinal dela com a restrição, quando ela voltar a consumir, ela pode ter sintomas. Então, é ideal que ela faça essa reintrodução gradativa, pensando em lactose, para que ela não tenha grandes desconfortos, tá? E se ela se sentir mais à vontade, começando com produtos assados, para depois passar a consumir queijo, iogurte e até mesmo leite em preparações, aí ela pode, não tem problema. Mas o importante é que ela consuma. E para as mães, não há um protocolo de começa com assados e fica um tempo nos assados, depois testa o queijo. Não existe este protocolo. Mas para os bebês
que tinham antes reações gastrointestinais leves, aí sim, no caso deles, há uma indicação de que ao momento de exposição ao leite, isso pode ser feito de uma forma gradativa, mas isso apenas para os casos onde não há nenhum risco de reações IgE-mediadas, ou seja, imediatas. Então, quando ele tem exames negativos e tem história apenas de reações gastrointestinais leves. Aí, neste caso, o médico pode até mesmo optar por, ao invés de fazer teste de provocação oral, ele pode optar por fazer a reintrodução ou introdução, porque às vezes o bebê nunca nem consumiu ele mesmo, ele pode fazer a introdução do leite dessa forma gradativa, escalonada, considerando graus de processamento térmico deste leite, pensando que, no caso do leite, quando a gente tem processamento térmico, a gente tem alteração daquela proteína, de grande parte das proteínas, né? Especialmente as proteínas presentes no soro do leite. As proteínas, a caseína não, mas as proteínas do soro do leite, elas sofrem modificação. E muitas vezes esses casos de reações via leite materno, eles envolviam proteínas do soro do leite. Então, que são aquelas que são veiculadas pelo leite materno, né? Então, nesse caso, há uma proposta, sim, de uma escada, né? De uma reintrodução escalonada. Mas sempre que tiver qualquer chance do bebê ter alguma reação imediata, a indicação é que seja teste de provocação oral. Porque mesmo que a gente vá fazer a oferta do alimento assado, se for um caso de pessoa que tenha reações IgE-mediadas, é um risco gigantesco fazer a oferta do alimento assado em casa. Ele não deve ser feito dessa forma. A oferta para avaliação da tolerância aos assados, ela deve ser feita através do teste de provocação oral, ou seja, sob supervisão médica. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta ou comentário aqui. Não sei se vocês estão tendo dúvidas ou se está ficando clara essa live em relação a esses passos a passos aí, né? O passo a passo que a gente vai seguir para poder chegar ao diagnóstico da PLV ou então, mais tardiamente, fazer a avaliação da aquisição de tolerância. Falando então de diagnóstico, eu disse que ele tem que ser breve. Ok, foi breve. Aí, quando é que eu vou pensar em avaliar a tolerância? Também vai depender da história, vai depender de como que essa alergia se manifestava nessa pessoa. Porque aquelas reações gastrointestinais leves, como a proctocolite, caracterizada pelo sangue nas fezes, até mesmo a enteropatia, que era mais caracterizada ali pelo baixo ganho de peso, a cólica importante. Muitas vezes a gente vê resolução dos casos por volta de 1 ano de idade. Nos casos de proctocolite, antes disso, a gente começa a ver ali que a partir da introdução da alimentação complementar, quando o bebê começa a consumir alimentos sólidos e até a sua composição da sua microbiota intestinal começa a mudar, a gente já vê uma grande mudança no quadro, uma grande chance de aquisição de tolerância. Então, muitas vezes essa aquisição de tolerância ela vai ser testada por volta de 1 ano de idade ou até mesmo antes. Agora, um ponto muito importante. Não é porque a criança está tolerando o alimento via leite materno que ela vai tolerar da mesma forma quando ela mesma consumir. Então, são 2 etapas diferentes quando a gente fala de avaliação de tolerância. Primeiro, a gente segue na avaliação verificando se ele já tolera o alimento via leite materno. Então, com a mãe voltando a consumir. Aí, ok, ela voltando a consumir, ele não tendo nada, isso é mantido. Agora, quando chega o momento do bebê consumir o alimento pela primeira vez, aí o ideal é que seja feito sim um TPO, teste de provocação oral. Não teve nada imediato, segue consumindo para verificar se ele não vai ter nada tardio. Não teve nada, aquilo fica liberado.
Geralmente, esse teste com o próprio bebê acaba sendo feito por volta de 1 ano de idade ou um pouco mais. Casos de reações IgE mediadas. Toda avaliação de tolerância tem que ser na presença do médico e, geralmente, a tolerância nesses casos, ela vem lá para os 3, 4 anos de idade ou mais tarde. Às vezes, chega na adolescência, a pessoa ainda é alérgica. Então, a gente tem que ter calma, não pode ter pressa para avaliar a tolerância nesses casos. O médico ele vai acompanhando as dosagens dos exames, avaliando os níveis de IgE sérica específica. Se houver uma mudança brusca, né, uma queda brusca ali da quantidade de IgE, muitas vezes isso é um sinal de que pode ser um momento para o médico submeter essa criança a um teste de provocação oral para avaliação da tolerância. Ele pode também decidir por avaliar se ele tolera primeiro os assados e depois avaliar se ele tolera os alimentos crus. Então, ele vai avaliando qual que é o fenótipo também dessa criança, né? Se é uma criança que tende a tolerar os crus ou não, se a alergia ela tende a ser passageira ou não. Então, ele vai acompanhando e vai liberando aos poucos, né? Geralmente, nesses casos, as avaliações de tolerância, elas vão sendo feitas com intervalo de 1 ano, pelo menos, se não mais. Já nos casos não mediados por IgE, de reações leves, a avaliação ela é feita cerca de cada 6 meses após o último episódio. Agora, os casos de FPAS já são diferentes. Como pode ter aquele quadro de vômitos importantes, que é uma reação aguda, muito importante, e a gente sabe que a aquisição de tolerância no caso de FPAS também vai ocorrer lá pelos 3, 4 anos de idade. É importante que se programe para que isso seja feito sob supervisão médica. Então, como eu disse de início, que sempre a história clínica é o que vai nos nortear se é ou não uma alergia, qual alimento pode estar envolvido. Aí a gente vai pensar em excluir aquele alimento da dieta, somente aquilo que a gente desconfia, mas é uma exclusão completa, durante um período que a gente consiga observar melhora. Às vezes não é remissão completa do sintoma, mas é uma melhora significativa. Feita essa melhora significativa, aí vai ser feita a reexposição ao alimento, sob supervisão médica nos casos em que a criança pode ter alguma reação imediata. E em casa, se for a mãe voltando a consumir para depois amamentar o bebê. E isso, então, vai conseguir fazer o fechamento do diagnóstico. Sendo alérgico, depois vai ser acompanhado para a avaliação da aquisição de tolerância mais tardiamente. E se não for alérgico, a dieta fica liberada. Deixa eu responder aqui. Os exames podem ser feitos a partir de que idade? Qualquer idade, Tamires. Qualquer idade, especialmente as dosagens de IgE sérica não tem limite inferior de idade, pode ser qualquer idade. O prick test, eu já li que em crianças menores de 2 anos, pode ser que ele não seja tão fidedigno, mas ainda assim não há assim, um impeditivo total de realização do mesmo. Mas a dosagem de IgE, ela acaba sendo, na prática, mais feita, pelo menos aqui no Brasil, mais feita do que o prick test. Nos Estados Unidos, eu vejo o prick test sendo feito com muito mais frequência do que a dosagem de IgE. Então, vai muito da característica dos lugares, tá? Mas não tem limite de idade, não. Nos Estados Unidos mesmo, num dos maiores centros de referência de alergia alimentar, eu vi fazer prick test em muitos bebezinhos. Inclusive lá aconteciam casos de mães que chegavam na fase de introdução alimentar e estavam com muito medo de oferecer tudo para o bebê. E aí os pediatras alérgicos que acompanhavam falavam, não, tudo bem, vamos fazer um prick test com os alimentos que você pretende usar, né, pretende oferecer. Quem sabe assim você vai se sentir um pouco mais segura, mais tranquila, porque o que eles entendiam era que era mais importante oferecer esse alimento
do que ficar adiando a introdução alimentar por conta do medo da criança. Porque a gente que já trabalha com alergia alimentar há muitos anos, a gente já percebeu que quando chega nessa fase de introdução alimentar, se ela não é feita de uma forma livre, tranquila, respeitosa, como deve ser uma introdução, se ao contrário, ela é feita de uma forma assim, cheia de medos, restrições, com um número muito limitado de alimentos, né? Às vezes uma evolução muito lenta em relação às texturas, esse tipo de atitude, apesar de estar ali, parece que naquele momento da introdução os pais se sentem mais seguros, porque, né, ai, tô com muito medo, então eu só vou dar isso pro meu bebê. O que a gente viu ao longo desses anos? É que nesses casos há uma maior chance dessa criança desenvolver dificuldades alimentares, seletividade alimentar no futuro. Então, hoje a gente já entende que é claro que não tem uma indicação protocolar de fazer prick-testes em momento de introdução, pelo contrário, a ideia é que a gente faça a introdução sem medo, mas se a mãe tiver medo, é mais importante que o médico dê esse suporte do que ocorra dela não fazer uma introdução variada, com bastante alimentos. Então, a gente precisa dar, às vezes, essa força para a mãe. Aí, ao passo que ela vai percebendo que ele não vai tendo nada, ela vai tendo mais coragem, e aí ela começa, tudo bem, né? Não teve nada com a couve, então eu vou oferecer o brócolis. E aí ela vai criando mais coragem, tá? Então, por isso que a gente vai sentindo cada caso, né? A gente vai sentindo cada caso e vai seguindo, tá? Então, essas foram as orientações que eu queria falar aqui sobre essas questões do diagnóstico, da PLV e da avaliação da tolerância. E tinha um pedido aqui, eu acho que para participar, mas eu acho que foi sem querer. Bom, se vocês não têm dúvidas sobre esse assunto, por enquanto, eu vou encerrar a live aqui. Se você está assistindo depois dessa live ao vivo, deixa aqui o seu comentário. Você que acabou de assistir também, essa live vai ficar gravada. Comente aqui sobre essa live, compartilhe com outros nutricionistas que também podem atender pessoas com alergia alimentar, com APLV ou com suspeita de APLV. Eu acho que é importante compartilhar isso, porque tem alertas muito, muito claros aqui para um atendimento mais seguro, né? Esse é sempre o meu objetivo, proporcionar a você mais segurança nos seus atendimentos às pessoas com alergia alimentar. Então, tem uma última dúvida que eu vou ler. A conduta do nutricionista seria somente excluir os alimentos da dieta e encaminhar para um médico para fazer o TPO? Bom, mais ou menos isso. É mais ou menos isso sim, Tamires, porque a ideia é sempre assim, a conduta do nutricionista é ouvir essa história clínica com atenção, e aí ele vai pensar para qual médico ele vai encaminhar. Se ele vai encaminhar para um alergologista, ou se ele vai encaminhar para um gastroenterologista, ou se ele vai continuar trabalhando com o próprio pediatra que já está conduzindo o caso com aquela criança. É sempre importante que o nutricionista trabalhe em conjunto com esses médicos, né? Ou com um desses médicos. E alinhe as condutas. Alinhe as condutas tanto em relação aos alimentos ou ao alimento que vai ser excluído, por quanto tempo isso vai ser retirado e qual será o momento da reintrodução, tá? É sempre importante alinhar. Se for um caso, por exemplo, que se desconfie que a pessoa tem uma esofagite eosinofílica, pode ser até que o médico opte por fazer primeiro uma endoscopia digestiva alta com biópsia para verificar se realmente tem número aumentado de eosinófilos ali e depois faça a dieta de restrição para daí, depois de 8 a 12 semanas, verificar qual foi o resultado dessa restrição. Então, para cada caso, é importante que a gente alinhe as condutas, tá? Essa é uma questão importante. Inclusive, às vezes eu recebo
pacientes que vêm com orientação para restrição de muitos alimentos. E aí eu tento conversar com o médico que está conduzindo aquele caso, questionando a necessidade de tantas restrições. Se eu percebo, às vezes, alguma resistência, eu acabo encaminhando, pedindo para que essa pessoa peça uma segunda opinião do médico, para que então a minha conduta e a do médico sejam alinhadas, tá? Eu acho isso muitíssimo importante. Uma vez que alinhamos o que vai ser restringido e por quanto tempo, depois a gente vai ter que programar o momento da reexposição. Então, essa reexposição, mesmo que seja via leite materno, em casa, sempre que possível, eu gosto de conversar com o médico, combinando qual vai ser esse momento. Porque vamos supor que essa criança que a mãe volte a consumir o alimento e a criança tenha ali uma piora importante da cólica ou dos quadros de regurgitação. Eu, como nutricionista, não vou poder orientar medicações para aliviar o desconforto dessa criança. Já o médico, se estiver de acordo ali com aquele momento de reintrodução, ele já vai saber que ele pode ser acionado, ou às vezes já de antemão até já vai orientar a mãe sobre o que fazer nos casos de piora. E aí, então, eu estou falando de reações tardias, leves, né, gastrointestinais, que nem colocam o paciente em risco, mas que, de repente, pode ser que seja necessário uma intervenção do médico aí de alguma forma. Por isso que é mais ou menos como você falou, sim, o ideal é que a gente procure, dentro desses casos em que a gente desconfia de uma alergia, a gente procure alinhar o nosso passo a passo ali com o médico, tá? É bem isso mesmo. E aí a parte da restrição dietética, quem vai orientar com propriedade, de fato, somos nós, nutricionistas. A parte da exclusão. E a parte da reexposição também, né? Muitas vezes a gente vai junto com o médico decidir ali como que vai ser feita essa reexposição, em que quantidade, que alimentos que nós vamos reintroduzir. Ficou claro, Tamires? Se você tiver depois qualquer dúvida, você pode mandar mais perguntas e eu procuro esclarecer aí de uma forma melhor, tá? Para alguns nutricionistas isso pode parecer um pouco frustrante, mas eu acho até que é importante, porque se a gente começa a achar que a gente, como nutri, pode fazer toda essa conduta sozinha, também vai ser normal que qualquer outra pessoa oriente, né? Não precisaria nem ser profissional da área da saúde, porque se é para fazer algo aí que é privativo do médico, eu realmente acho que não é o ideal, tá? O ideal é que a gente consiga alinhar, assim, essas condutas. Há casos extremos em que você não encontra pessoas para fazer esse alinhamento. E quando for via leite materno, já tem na literatura respaldo para que essa orientação da reintrodução, quando for via leite materno, em casos de reações gastrointestinais leves, onde não haja envolvimento de IgE e não haja reações de FPAS, aí pode ocorrer sim de outros profissionais da área da saúde, inclusive o nutricionista, orientarem essa reintrodução, tá? Há respaldo na literatura para que isso seja feito dessa forma, certo? Não estaria de todo errado, mas, de qualquer forma, o final disso vai ser um diagnóstico de uma doença, né? Então, sempre que a gente puder alinhar as condutas e trabalhar em equipe é o que eu acho que é o mais correto, tá? Então, assim, só para ficar tranquila que a gente não é tão amarrada assim, né? Mas a gente tem que ter muita cautela, porque uma questão como eu falei ao longo da live toda, uma questão você orientar a reintrodução do alimento via leite materno. Isso pode ser feito. O nutricionista, inclusive, pode fazer essa orientação. Mas o teste de provocação oral, que é oferecer um alimento para o próprio paciente, isso não deve ser feito sozinho por um nutricionista, não. Não é o ideal, tá? Porque a gente sabe que
há um risco aí, de repente, ter uma reação. Em raros casos, sim, mas pode acontecer. E aí eu espero que não seja com alguém que recebeu as minhas orientações, né? Eu quero livrar todos desse risco, certo? Bom, então agora sim, agora eu vou encerrar essa live, agradeço aqui a participação, a presença de vocês e eu tinha lançado antes uma enquete para saber se queriam saber mais sobre diagnóstico e avaliação da tolerância em APLV ou se queriam saber sobre protocolo Baked. O protocolo Baked também foi bem votado, então na próxima semana eu trago uma live sobre esse assunto. E se vocês tiverem mais sugestões de conteúdo, fiquem à vontade para me mandar mensagens por direct ou até mesmo deixar um comentário aqui embaixo dessa live. Tá legal? Muito obrigada, agradeço mais uma vez a presença de vocês. Um grande beijo e até mais.